Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Nós vamos falar agora sobre os arremessos e lançamentos no atletismo, pessoal. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre os esportes individuais. Diferentemente do que ocorre nas modalidades esportivas coletivas, né? Em que a equipe toda precisa se empenhar para alcançar os objetivos, né? Nesse caso, as habilidades individuais, elas são utilizadas para melhorar o desempenho da equipe. Nos esportes individuais, mesmo que exista uma série de profissionais envolvidos no treinamento de um atleta, treinadores, médicos, massagistas, psicólogos, nutricionistas, ele vai competir sozinho, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os arremessos e lançamentos no atletismo. Lembram que na aula passada a gente falou que o atletismo era um esporte de marca? Então os esportes de marca, eles se caracterizam pela comparação dos resultados obtidos pelos atletas, como nas provas de atletismo e ciclismo. Então aí, por exemplo, o que nós estamos vendo na imagem, o arremesso de peso, ganha aquele que arremessar o peso mais longe, certo? Então é comparado a distância que cada atleta lançou o peso e eles veem a marca que cada atleta realizou e vão fazer as comparações desses resultados. E ganha aquele que fizer mais pontos, tá? Então a gente falando um pouquinho do arremesso de peso, as regras do arremesso de peso, elas foram estabelecidas pela primeira vez em 1860, quando passou a ser realizado dentro de um quadrado com lados de 2,13 m. Em 1906, passou-se a utilizar um círculo com 2,13 m de diâmetro, tá? O atletismo, pessoal, ele é um esporte de marca, né? Que ele tem como base movimentos naturais, né, do ser humano, andar, correr, saltar, lançar e arremessar, que em certos períodos da história serviram para garantir a sobrevivência humana, né? O homem das cavernas lá, ele precisava caçar, precisava se deslocar de um lugar para o outro, precisava atravessar um rio ou subir numa árvore para pegar um alimento, um fruto, né? Então tudo isso entra na parte de sobrevivência, né, pessoal? Tá? Então, continuando aqui falando um pouquinho do arremesso aí de peso, a modalidade ela passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos em Atenas em 1896, na primeira edição dos Jogos Olímpicos da era moderna, pessoal. O peso utilizado para o arremesso na categoria masculina tem 7,260 kg e na feminina tem 4 kg, pessoal. Então aí, ó, as modalidades oficiais de arremesso e lançamento abrangem, né, o arremesso de peso, o lançamento de disco e o lançamento de martelo, tá? Aí a gente ainda está falando um pouquinho sobre o arremesso de peso, mas eu vou falar um pouquinho sobre o lançamento do disco, tá? Então o lançamento de disco, pessoal, ele é um esporte olímpico também, é uma modalidade muito tradicional do atletismo, ela é praticada desde os Jogos Olímpicos antigos e é representada por Discóbolo, que é uma estátua muito famosa, é uma obra do escultor grego Miron, tá? Datada do século V a.C., galera. Estima-se que o lançamento de disco ele tenha surgido como representação do ato de pescadores atirarem pedras sobre a superfície dos rios, fazendo-as deslizar. Já brincaram disso quando foram a algum rio, algum lago? Vocês pegam aquela pedrinha e jogam elas e ela quica ali na água? É mais ou menos isso, tá? O disco utilizado em competições oficiais é um prato de metal que tem forma de um círculo. Na prova masculina, o disco mede entre 219 milímetros e 221 milímetros. E na feminina, entre 180 e 182 milímetros. E tem o peso de 1 kg no feminino e de 2 kg no masculino. Aqui a gente está vendo algumas imagens, tá? Referente ao arremesso de disco. Essa é uma das estátuas aí que representa o arremesso de disco, tá?
O arremesso o lançamento, né, na verdade, o lançamento de disco, pessoal, ele é uma das modalidades que sofreu menos alterações desde quando foi iniciado. Vocês podem ver aí que eu falei que ele vem do século 5 a.C. e ele sofreu pouquíssimas alterações desde a sua criação. Interessante isso, né, galera? E esse aí é a estátua de Discóbolo, que eu havia falado aí para vocês, tá? Uma prova aí de arremesso de disco, vamos acompanhar um pouquinho? Vamos ver como é que é realizada? Tem toda uma preparação do atleta, o técnico dele. Vamos acompanhar, hein? Ele faz essa rotação com o corpo para aproveitar esse movimento de alavanca e ele não pode sair desse círculo, tá? Isso aí, muito legal, pessoal. Agora aí a gente está vendo imagens do lançamento de dardo, pessoal. A gente não sabe ao certo a origem dessa prova do lançamento de dardo, tá? Entretanto, a gente estima que essa prática é uma representação da caça pré-histórica, né? Como modalidade esportiva do atletismo, ela é praticada desde os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, lá em 1896 também, tá? A forma como a prova é realizada na atualidade teve a primeira aparição nos Jogos Olímpicos de Atenas em 1906, como um evento comemorativo dos 10 anos dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, aquele que eu falei para vocês em 1896, tá? Assim como ocorrem diversas modalidades, as provas de arremesso e lançamentos, elas vão sendo modificadas ao longo do tempo, né? Em razão de ajustes técnicos, né? E de espaço e do desenvolvimento tecnológico também. A distância do lançamento de dardo, por exemplo, só aumentou durante muito tempo da prática dessa modalidade, até que um húngaro chamado Miklos Nemeth obteve a notável marca de 94,58 metros em 1976 em Montreal. Desde então, iniciou-se, né, uma discussão a respeito da segurança e da viabilidade desse esporte. Por quê, né, pessoal? Uma vez que eram necessários espaços cada vez maiores para realizá-lo. Já pensou lançar um dardo desse tamanho aí e acertar alguém, né? Seria muito perigoso, né, galera? Aí, ó, como é feito o lançamento de dardo. Então, foi-se mudado, né, as regras do lançamento de dardo para que ele tivesse uma descida mais rápida, alcançando uma distância menor. Então isso limitou a distância que o dardo vai para frente. Atualmente as dimensões oficiais do dardo são de 2,3 metros e ele pesa 600 gramas. Já no feminino ele tem 2,7 metros, 2,3 metros no feminino, tá? E no masculino ele tem 2,7 metros e ele pesa 800 gramas, pessoal. Observando um pouquinho aí a técnica do lançamento. Aí agora nós estamos vendo imagens, pessoal, do arremesso de martelo. Não aquele martelo de pregar aí na madeira aí um prego, mas sim um martelo diferente, ó. Tá vendo que é uma bola presa a um cabo de aço onde tem uma presilha para você segurar. Esse lançamento de martelo também é uma prova do atletismo que ele é muito antiga. Na Irlanda e na Escócia, por volta do século XIII, ela foi bastante valorizada pelo rei Henrique VIII, um entusiasta lançador de martelo. Na época era uma prática de diversão e de demonstração técnica. Aí a gente está vendo imagens desse rei aí, tá? Algumas versões da história, pessoal, desse esporte relatam que os primeiros martelos eles eram de pedra e eram fixados por um cabo de madeira. Posteriormente foram adaptados e substituídos por um martelo todo feito de ferro. Tá vendo aí, ó, que é um esporte nórdico, a vestimenta dele. Ele está de kilt, uma vestimenta muito utilizada na Irlanda e na Escócia. Tem toda uma movimentação diferente, né, do arremesso para aquele que a gente viu nos Jogos Olímpicos.
O lançamento de martelo ele também tem sido altamente desenvolvido e aperfeiçoado sob o ponto de vista técnico. A seleção de atletas com muita força faz com que o seu objeto chegue a atingir uma distância de aproximadamente 100 metros, pessoal. Olha que bacana! Atualmente, o martelo é utilizado nas competições, é composto de 3 partes: cabeça, cabo e a empunhadura, que é a manopla onde os atletas seguram esse martelo, tá? O martelo masculino ele pesa 7,260 quilos e tem um comprimento variando entre 1,17 metros e 1,21 m. O feminino pesa 4 quilos e tem 1,16 e 1,19 metros de comprimento. Legal, né, pessoal? Esse arremesso de martelo, lançamento de martelo, né? Muito bacana. É um esporte muito técnico, ó. A gente pode ver nessas imagens aí, ó, os giros que o atleta realiza para estar fazendo esse lançamento. Vamos ver mais um? Comemorando que o lançamento foi muito bom, né, pessoal? Então essa daí, pessoal, foi um pouquinho da nossa aula referente a lançamentos e arremessos do atletismo, galera. Beleza? Muito legal essa parte do atletismo, né? Falar sobre os arremessos e lançamentos. São provas muito interessantes, muito técnicas, tá? E bem bacanas para a gente estar realizando quando a gente voltar para a escola, para a gente adaptar e fazer nas nossas aulas de educação física, né, pessoal? Galera, muito obrigado pela atenção aí, pela presença de todos vocês. Valeu e tchau, tchau!